Quando víamos transporte passivo, transporte ativo, onde dentro do passivo, osmose, difusão facilitada, difusão simples. Dentro do ativo, a endocitose. E com isso, nós fechamos os principais processos de transporte da membrana. Mas a membrana não tem só transporte, ela tem as suas especializações, estruturas que anexadas à membrana plasmática vão dar grau de confiabilidade maior àquela função exercida por ela, que é a manutenção da integridade celular. Quais as estruturas, quais são as suas funções? É isso que nós vamos começar a observar a partir de agora. Vamos falar agora das estruturas externas da membrana plasmática. A primeira estrutura é o glicocálice, que é uma malha de glicídios que vai permitir que as partículas que ficam em volta da célula permaneçam próximas da membrana plasmática, facilitando o transporte do meio externo para o meio interno. Além disso, eles participam muito dos processos de reconhecimentos imunológicos existentes na célula. A segunda estrutura externa à membrana plasmática é a membrana celulósica, uma característica exclusiva dos vegetais. Os vegetais são as estruturas que apresentam membrana celulósica além da membrana plasmática. É um reforço externo formado por uma proteína chamada de celulose. A terceira estrutura é a microvilosidade, importantíssima para células onde a absorção requer um maior grau de confiabilidade. Por exemplo, as células que formam a parede do nosso intestino delgado, aqueles que vão absorver as substâncias nutritivas do nosso alimento. As microvilosidades aumentam a área de absorção celular, facilitando a captura de alimentos, a captura de solvente, de soluto, do meio externo para o meio interno. A outra é o desmossomo, que vai fazer o quê? Vai aumentar a força de coesão entre duas células. Tá? A integridade de um tecido, por exemplo, tem que ser mantida pela atração entre as suas membranas plasmáticas. O desmossomo nasce a partir de proteínas provenientes do citoplasma chamadas de tonofibrilas, que vão coagir entre as duas membranas, facilitando a força de atração e, consequentemente, a integridade do tecido. A próxima estrutura são as interdigitações, que no fundo, têm a mesma finalidade do desmossomo, manter a integridade física de um tecido. São reentrâncias da membrana que se encaixam perfeitamente entre duas células, facilitando o quê? A atração entre elas e a manutenção da aderência. A próxima estrutura são os plasmodermos, canaizinhos citoplasmáticos de células vegetais, facilitam a troca entre uma célula e outra, o que melhora em muito a difusão de substâncias entre células de origem vegetal. Bem, nós temos os cílios e flagelos, importantes para os processos de locomoção. Cílios são pequenos e numerosos, o flagelo normalmente 1, 2, bem mais longo. Quem não lembra do espermatozoide, onde o seu flagelo permite o deslocamento dele até encontrar o gameta feminino? Ou o epitélio ciliar do nosso sistema respiratório, que vai aderir, vai segurar partículas que penetrem no nosso sistema através do ar atmosférico. Todas as estruturas são desenvolvidas para aumentar a capacidade de funcionamento da célula. E, obviamente, elas estão ligadas à membrana plasmática. Por quê? Porque essas estruturas estarão voltadas ao meio externo, estarão voltadas às funções exercidas, principalmente para o meio externo. Bem, gente, como dica de estudos, eu diria para vocês, estude bastante transporte de membrana. Estude bastante transporte passivo, ativo, osmose. Isso é primordial para que você entenda não só a membrana plasmática, mas 80% de todo o conteúdo biológico do ensino médio. É extremamente importante. Não deixe de dar uma atençãozinha também às especializações da membrana. Elas fazem parte, mas o transporte, olha, ele é essencial. Faça os exercícios, releia, reveja o filme.
Pare, pense, faça experiência. Com certeza isso vai ajudar. Até a próxima. Na aula de hoje falamos sobre a membrana plasmática, fronteira do mundo celular. Vimos transporte passivo, ativo, que engloba osmose, endocitose. Vimos que a importância disso era o quê? A integridade física da membrana através da sua constituição. Falamos das especializações relativas à membrana plasmática. Mas se nós pararmos para pensar, tudo isso tem uma finalidade, a manutenção da integridade física, ou seja, a grande fronteira que separa o meio intracelular do meio extracelular. Bons estudos! Bem, colegas, a experiência mostra para a gente que a maior dificuldade dos alunos é o entendimento da osmose, a complicação do transporte passivo, ativo. E a gente sabe que, basicamente, para ele poder entender funções, funcionamento de artrópodes, ou o que seja dentro do conceito de fisiologia, essa base é importantíssima. Então, a experiência, pelo menos para mim, mostrou que quando o aluno sabe bem osmose, quando ele sabe muito bem transporte passivo e ativo, o entendimento da fisiologia orgânica se torna muito mais fácil. É claro que saber as estruturas externas ajuda muito, mas eu acho que o conceito básico é fundamentalmente o transporte. Nem tanto os tipos de proteína, permease, etc., mas a essência do mecanismo, o processo em si, eu acho fundamental para o bom entendimento da biologia moderna.